Glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor já recebeu nossos louvores, mas agora vem um pouco mais da palavra do Senhor, para que nós possamos aprender e ouvir a voz de Deus. Convido a igreja a ficar de pé, abrir as vossas Bíblias em João 5. João 5. No Novo Testamento. Amém? A palavra de Deus fala assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando ouviu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue sua maca e anda. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus encontrou no templo e lhes disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Soberano Deus e Pai, fale, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa estar tocando os nossos corações, dando entendimento, fortalecimento, transformando, que é o verdadeiro sentido da palavra é transformar-nos de dentro para fora. Que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Podeis assentar em nome do Senhor. A palavra de Deus fala que havia um coxo, uma pessoa. Existiam várias pessoas naquele momento que se reuniam para o balançar, o mexer, movimentar das águas. Todos ali tinham um único intuito na vida: ser curado de algo. Só que no meio daquelas pessoas, de cegos, de coxos, de leprosos, o Senhor Jesus olha para uma pessoa que estava ali. Uma pessoa que estava há 38 anos. Ele faz questão de falar sobre o tempo que essa pessoa estava ali. O que ele quis dizer com o tempo? Ele quis dizer determinação. Ele quis dizer força de vontade. Aquela pessoa sabia que não tinha a mínima possibilidade de chegar até aquele tanque para ser curada, porque ela tinha que ser levada por alguém. E se durante 38 anos da vida dela naquele lugar, ninguém a levou, também não levaria.
Mas essa pessoa desistiu daquele lugar, ela desistiu do milagre, ela desistiu da bênção que podia estar esperando naquele lugar? Não, continuou lá firme. Se aquela pessoa não estivesse, eu pergunto para cada um de vocês aqui, se ela não estivesse nesse dia que Jesus Cristo passou, ela tinha recebido o milagre? Não tinha. Por isso é importante nós estarmos sempre buscando, todos os dias. Porque talvez um dia você não venha, e seja o dia que o Senhor Jesus venha e opera mais poderosamente, seja aquele dia que o milagre é para vocês. Por isso que temos que estar sempre constantes, firmes na palavra, na determinação. Dificuldade haverá, o Senhor Jesus sempre falou a verdade, a palavra de Deus sempre foi verdadeira com cada um de nós. Quando Deus tira o povo do Egito da escravidão, Ele falava: tire o meu povo para que leve para o deserto, para que preste culto a mim, no deserto, na dificuldade, porque Deus sempre fala a verdade. O homem é que é enganador, é que é mentiroso. Mas aquele homem, naquela determinação que ele estava ali, naquela força de vontade que ele estava ali, não estava mais esperando. Talvez ele achasse que não teria a mínima chance de ser curado, mas ele continuou naquela força de vontade. Em 2 Reis, a palavra de Deus fala assim, 2 Reis 5:8, 19. Vamos falar sobre tempo, o tempo na caminhada, a maneira. Às vezes, aquele homem, por tudo aquilo que ele já tinha ouvido falar, que já tinham falado para ele, na concepção dele, ele precisava de ir até aquelas águas, quando fossem movimentadas. Mas por causa da sua força de vontade, um dia o Senhor o surpreende, porque Deus está sempre nos surpreendendo. Quando você achar que Deus não vai fazer mais milagre, Deus não vai operar, quando você pensar que não, Ele aparece e te surpreende. Foi assim na vida de Zaqueu, que subiu naquela figueira brava, simplesmente para ver Jesus passar. Ele só queria ver o que estava acontecendo, porque todo aquele dinheiro que ele tinha, toda aquela riqueza que ele tinha, já não estava servindo para nada, as pessoas não davam moral para ele, as pessoas o caluniavam, mas ele quis subir naquela figueira para ver a diferença, fazer diferença. Jesus fazia diferença na vida dele. E ele só foi lá para ver. E Jesus Cristo olha e fala: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Tempo. É o tempo de Deus que nós temos que prestar sempre atenção. O nosso tempo é um tempo corrido, é um tempo que acorda cedo e trabalha e tudo. E às vezes, se vocês deixarem, nós deixarmos, às vezes nós nem cultuamos a Deus, nós nem damos moral para Deus. O que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas que poderiam estar buscando a Deus nesse momento estão na esbórnia, às vezes tentando usando drogas. As pessoas estão nesse momento sofrendo acidente, porque poderiam estar ouvindo a palavra de Deus. Tempo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Todo mundo conhece a história de Naamã. Naamã era leproso, ele era um general. E num tempo da vida dele, ele fica sabendo que lá em Jerusalém existia um homem de Deus que poderia fazer a diferença na vida dele. E ele pega tudo que ele tinha, ele pega uma carruagem e ele sai no meio daquele deserto, à procura, à busca da sua cura. Às vezes nós precisamos de um incentivo maior para que a gente se aproxime de Deus nas nossas vidas. É por isso que às vezes nós nos aproximamos de Deus, sempre quando o nosso coração está quebrantado, está triste, está faltando alguma coisa. Mas aproveita essa oportunidade, nós temos que aproveitar, porque faz parte do aprendizado, da aproximação com Deus. Naamã estava se aproximando do homem de Deus por causa da sua lepra. Se não tivesse lepra, ele nunca estaria procurando Deus. Se aquele homem que estava no tanque de Betesda não fosse coxo, ele estaria naquele momento, ele ia ter aquela oportunidade de se aproximar de Deus, se aproximar do Senhor Jesus, naquela determinação dele? Claro que não. Devemos aproveitar essas oportunidades que nos vêm dentro do nosso coração.
Naamã sai com a sua carruagem, atravessa o deserto e chega em Jerusalém. Só que o que é mais interessante é que quando ele se aproxima de Eliseu, ele quer ser curado da sua maneira. Você já ouviu falar isso? Você chegar doente e querer ser curado do seu jeito? Ué, então você pode se curar sozinho, porque o ser humano é assim. Aí vem o quebrantamento, vem a transformação. É por isso que leva vários anos da nossa vida, para que nós tenhamos intimidade com Deus, aprendamos a andar, aprendamos a saber qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Naamã fez o principal, a primeira parte. Ele saiu da sua zona de conforto e foi buscar o caminho que sim poderia ter o milagre na sua vida. Chegando naquele lugar, Eliseu manda ele tomar banho 7 vezes e manda um funcionário dele, manda um discípulo dele, não vai nem falar com Naamã, ele acha aquilo o fim. Um guerreiro alto, um guerreiro de nome, renome, vou mergulhar porque o cara nem veio me ver. E naquele momento ele quase que vai voltando. Agora você presta atenção como somos nós. Isso é bom para a gente aprender. A nossa maneira de viver. Somos nós, queremos as coisas da nossa maneira. Aí quando você começa a andar com Deus, você tem que prestar atenção. É na maneira de Deus. E isso com o tempo é que você vai aprendendo. Porque você vai ver que determinadas situações das nossas vidas, nós só vamos vencê-las com Deus. Existem determinadas situações que o homem não pode te salvar, não pode te curar, não pode te transformar, mas Deus pode. Mas é preciso essa caminhada, é preciso o tempo. 38 anos na vida daquele coxo no tanque de Betesda. Aos 38 anos é que chamou a atenção do Senhor Jesus. Existiam várias pessoas que estavam doentes ali, existiam cegos, existiam todo tipo de pessoas esperando o movimento daquelas águas. Mas aquele homem, 38 anos, sem ter possibilidade, provavelmente até as pessoas que estavam no meio falavam: coitado desse aí, nunca vai conseguir chegar aqui perto. Mas é aí que Deus fala, né? Ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Naamã também estava aprendendo uma lição. Mas ele teve a determinação, saiu da sua casa, foi até lá, se humilhou. Mas ele queria ser curado do seu jeito. E quando ele já vai voltando, um servo fala para ele: mas Senhor, se ele tivesse feito tudo isso que você queria que ele fizesse, né? Colocasse uma banda para tocar, para falar: o Naamã chegou, tal, né? Você não tinha feito? Tinha. Então, o que custa? Não é muito mais fácil? Porque na simplicidade, né, Deus opera dentro do nosso coração, na simplicidade. E é isso que às vezes para nós é difícil. Às vezes você acha: não está acontecendo nada na minha vida. Não está acontecendo? Olha para trás e veja como que está acontecendo. Porque às vezes temos que fazer igual Eliseu fez para o seu servo, né? Nós estamos cercados. Ele falou: não está não, eles é que estão cercados. Mas como? Eu estou vendo. Você está olhando com olhos humanos, olhe com olhos espirituais. Aí ele ora para Deus, fala: Deus, abre os olhos dele. Aí ele olhou para trás, tinha uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, um exército muito maior atrás. Agora eu estou vendo. Então é isso. No meio desse mundo material que nós vivemos, existe o espiritual, que é o espiritual que rege tudo isso. E se você se apega com Deus, se apega com o Espírito Santo de Deus, Ele te protege, Ele te fortalece, Ele te cura. Naamã estava aprendendo essa lição. E aí ele vai e toma 7 banhos. Mergulhou uma vez, nada aconteceu. Mergulhou 2, nada aconteceu. Parece que Deus, Ele faz com vocês, assim com nós, para a gente ir até ao último momento. É o último momento. Se não, já imaginou: mergulhei 5 vezes, não aconteceu nada, eu vou embora. Não é 7. Você não tem que mergulhar, não é 7 vezes. A palavra não está falando para você obedecer 7 vezes e mergulhar que acontece um milagre. O que tem? Custa você, falta mais 2. Aí ele mergulha mais uma. E na última, Deus deixa no último momento, para saber se a sua fé está firme ou não. E quando ele levanta todo curado. Quis pagar Eliseu falou: não preciso de ouro e de prata, eu preciso da presença de Deus.
Nós também. Porque se você tiver Deus dentro de vocês, dentro do nosso coração, as demais coisas você serão acrescentadas. Ele sabe o que é melhor para nós, muito melhor do que nós mesmos. Naamã aprende essa lição. Por isso que aquele homem, 38 anos da sua vida, impossibilitado, nunca ia chegar nem naquele tanque, ele nunca ia chegar naquela água, mas um dia a água da vida chegou até ele. Porque ele continuou perseverando. Porque ele não deu importância para o tempo. Esse é o problema nosso. Nós nos preocupamos demais com o tempo. E quando você começa a andar com Deus, o tempo é dele. Não preocupa mais com o tempo. Preocupa em fazer a vontade do Senhor, que o milagre vai acontecer e continuará acontecendo nas nossas vidas. Em Lucas 1, a palavra de Deus fala assim, Lucas 1. Vamos ver outro que aprendeu uma grande lição. O que é andar com Deus? Andar com Deus é isso que nós estamos fazendo aqui. As pessoas andaram com Deus no deserto, nas dificuldades. Pessoas andaram com Deus sobre as águas. Pessoas foram ressuscitadas por Deus, porque continuaram caminhando. Em Lucas 5, a palavra de Deus fala assim, no templo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Então, provavelmente, Zacarias orava para Deus para ter um filho com a sua esposa. Mas por que Deus não dava o filho para ele? Eles não eram irrepreensíveis, não andavam com Deus, não tinham todo um cuidado com as leis, com tudo que Deus fazia? Porque Deus tinha um tempo determinado para eles, para que nascesse seu filho, porque seu filho ia ser um grande homem, que ia fazer parte da história, uma parte tão grandiosa da história que o seu nome está gravado aqui na palavra. E hoje, nesse momento, milhares e milhares de igrejas estão pregando sobre ele, João Batista. Sabe por quê? Porque o seu pai, Zacarias, não se preocupou com o tempo. E aí fizeram uma escolha para que o sacerdote fosse acender o incenso dentro do templo. Ele foi escolhido, porque Deus queria que ele estivesse lá naquele momento, porque era o dia que Deus ia falar com ele. Tinha chegado. Ele já não estava nem lembrando mais das orações que ele tinha feito, porque já estava velho, já não estava nem acreditando mais. Sabe quando você começa a orar para Deus, e começa a orar, e chega no momento que você esquece. Não, Deus não lembrou mais não. Perceba que Deus nunca esquece nada que você fala com Ele. Nunca, 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 nunca. E sempre tem um motivo para Ele te entregar a bênção ou não te entregar ela. Às vezes, se Ele te entregar agora, você não está preparado. Primeiro Ele vai te preparar. O momento aqui é que não estava na hora ainda de nascer João Batista. E quando ele entra, um anjo sentado do lado direito no templo, fala com ele. Já imaginou o susto que ele leva? Já imaginou você estar orando para o Senhor, agradecendo a Deus por tudo, você orando de madrugada, ou você orando de manhã antes de você trabalhar, e você olha de lado, tem um anjo sentado, você vai levar um susto. Por mais que você tenha intimidade com Deus, você ainda vai assustar ainda. Não vai assustar muito, porque Deus toca no coração, fala assim, calma, sou eu. Igual ele falou, sou eu, Zacarias, Gabriel. Se você tocar na Bíblia, vai ver o nome de Gabriel algumas outras vezes. E aí ele fala para ele que aquilo que ele tinha, a oração dele tinha chegado nos céus, e que ele ia ter um filho com a sua esposa. E ele não acredita, porque já estava velho. Fez igual Abraão com Sara. Não acreditou. E Gabriel falou, porque você não acreditou, porque você duvidou, você vai ficar mudo. Além de tudo, você ainda vai ficar mudo. Mas o milagre aconteceu. Por causa da fidelidade, porque ele andou no tempo de Deus. Aprendemos a andar no tempo de Deus. Aprendemos a saber que Deus tem o tempo certo dele nas nossas vidas, e tem o melhor para nós.
Haverá momentos que vai ter um pouco de dificuldade, igual todos vocês já passaram, mas no mundo vocês também passaram por dificuldades, e no mundo vocês não tinham nem Deus para tocar no seu coração e falar: eu estou aqui, eu estou firme, vai passar. Vai passar, essa luta vai passar. Mas eu vou estar do outro lado com vocês, e lá vocês vão crescer mais, para enfrentar mais batalhas. E aí as pessoas vão vendo a dificuldade, vão vendo a diferença. Quando Zacarias sai desse lugar com a sua bênção, com a palavra que Deus tinha dado para ele, com a palavra, porque ele orou para Deus, pediu uma criança, pediu. E quando ele achou que Deus não ia dar a resposta, Deus só falou assim: agora você pode preparar, porque agora está chegando. E aí você não precisa de duvidar mais. Logo a sua esposa teve um filho, nasceu João Batista, e se torna um grande homem. Jesus fala que o maior homem de todos, porque batizou um Deus. Um homem que se preocupou única e exclusivamente com a palavra do Senhor. Andou na simplicidade igual o Senhor Jesus. Não olhou para as coisas materiais, mas para as coisas espirituais. Não teve medo. Foi até Herodes, falou: você está fazendo errado, está errado o que você está fazendo. A palavra de Deus, ela proíbe essas coisas. Foi degolado por causa daquilo. Mas até aquilo acontecer, milhares e milhares de pessoas iam no Rio Jordão para ser batizadas por ele. Porque ele não desistiu, porque ele não ficou preocupado com o tempo que ele tinha que ficar ali batizando as pessoas. Colocou a sua vida nas mãos do Senhor e o Senhor o carregou. E está junto de Deus nesse momento. Porque todos nós que fazemos a obra, o final de todo o intuito é chegar na vida eterna, porque nós precisamos do Senhor Jesus. E lógico, melhor aqui nessa terra. Números 14, a palavra de Deus fala assim, Números 14, Números 14:5. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembléia dos israelitas. Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jofoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e dará a nós. Se Ele se agradar de nós. Olha que bonito. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pães. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Deus tira esse povo da escravidão, dá as leis para eles e logo coloca eles na terra prometida. Mas aquela colocada ali era para mostrar para eles que eles não tinham capacidade de lutar com aquele povo que estava lá dentro. Porque para você lutar com o mundo, se você não tiver fé em Deus, você nunca vai vencer. O mundo, era isso que Deus estava mostrando. Deus mostrou a terra, tanto que a terra era maravilhosa, cachos de uvas, 2 pessoas tinham que carregar os cachos, tinha mel, e aí eles entram para ver. Quando eles espiam, eles voltam e falam: a terra é boa, tem mel, tem tudo que Deus falou, a verdade. Só que tem um povo lá que é gigante, e a gente vai apanhar demais se tentar fazer alguma coisa lá. Esqueceram que Deus, há um tempo pouco atrás, tinha libertado eles da nação mais poderosa do mundo. Isso pode acontecer no meio de nós também? Será que pode no meio de nós, já que nós já temos um pouquinho de conhecimento com Deus, tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas, de às vezes você achar que há algo impossível para Deus fazer na vida de cada um de vocês? É a fé que tem que ser trabalhada dentro do coração. A maioria do povo quis voltar para o Egito, preferiu voltar para o mundo, para a escravidão, comer comida de porco, do que ficar na presença de Deus. Só que no meio dessa galera existia 2 que não quis, Josué e Calebe.
Falou, não, moço, nós temos um Deus, aí vocês esqueceram. E aí o povo tentou espancá-los, porque eles estavam determinados a voltar para trás. Aí quando eles entraram nessa briga, a glória do Senhor entrou para proteger, porque Deus protege todos aqueles que têm fé de verdade no coração. Por causa de duas pessoas, Josué e Caleb, o Senhor falou para aqueles que não queriam entrar, vocês vão perecer no deserto. Mas a geração nova de vocês, dos 19, parece que dos 20 para cima, vai morrer tudo. E a nova geração vai chegar na terra que eu prometi. Está vendo? Por que isso aconteceu? Porque Josué e Caleb não preocupou com o tempo. Assim como Moisés e Arão preocuparam em fazer a obra de Deus. A mesma coisa acontece nas nossas vidas. É difícil a gente ficar preocupado com o tempo. Mas o tempo está passando e continua do mesmo jeito, parece que nada aconteceu. Acontece sim. É que você ainda não está com olhos, com visões espirituais para você ver que Deus já tem protegido vocês. Deus já tem colocado vocês debaixo do braço protetor dele e está guiando. E para que continue guiando, a única coisa que nós temos que fazer é continuar essa caminhada. Igual aquele. Agora você imagina uma pessoa coxa, 38 anos no lugar daquele ali. O cara tem determinação, ainda não tinha nem certeza se aquele milagre aconteceu ou não na vida dele, mas ele estava lá. E às vezes nós, com uma saúde impecável, com força, com determinação, falta só a fé no coração para continuar caminhando com o Senhor Jesus, porque o Espírito de Deus é colocado dentro do nosso coração. Lembra disso? Está aí dentro o Espírito Santo. Ele fala com você. Pede uma hora para o Espírito Santo responder você não te responde. Ele te responde aqui no louvor, ele te responde na palavra, aonde você imaginar, menos você imaginar, ele fala com você. O problema é que às vezes as pessoas ficam com medo de perguntar, Senhor, vai falar comigo hoje? Fala comigo hoje. Sabe como que eu comecei a ser batizado? Que eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu falei, Senhor, você fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. Aí um dia eu tocando o violão na maior simplicidade do mundo, quando eu chego no refrão, aquela voz volta para dentro do meu coração. Eu falei, que é isso? Aí meu filho, você vai assustar e vai ver que Deus é poderoso demais. É esse mesmo Deus aqui, ó. Esse mesmo Deus aqui que está protegendo Josué e Caleb, falou, esses aqui vão chegar na terra prometida, depois de 40 anos andando no deserto, mas tem coisa mais gloriosa do que você andar com Deus, não importa se é 40, se é 80, se é 90, e cada uma dessas pessoas, quanto mais eles andaram, o nome deles ficaram na palavra, e até os dias de hoje, grandes pregadores aí da Inglaterra, que você vê falando, pessoas que andaram de verdade, que mudaram, porque pregar o evangelho como ele tem que ser pregado, é mudança, é transformação, para você se aproximar, para Jesus se aproximar de você, você que tem que querer, de verdade mesmo, lutar por isso, e aí o milagre acontece. Em Gênesis 25, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 25, Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque, Suá. Jocsã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuítas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Éfer, Enoque, Bida, Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os seus filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Mamre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. O campo de Abraão, o campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Abraão passou por várias dificuldades. Correu, lutou, viu Sodoma e Gomorra pegar fogo, viu anjos na sua casa.
os tratou bem. Também não acreditou quando o Senhor mandou um anjo para falar com ele que ele ia ter um filho com a sua esposa Sara. Sara até riu. Deus ficou 10 anos, mais de 10 anos, 13 anos, se eu não estiver enganado, sem falar com Abraão. Agora você imagine Abraão com aquela intimidade de Deus, olhando para as estrelas e Deus falando: a tua descendência será como as estrelas, como areia na terra. Intimidade. O verdadeiro sentido de nós estarmos aqui reunidos é intimidade com Deus. Só que ele teve erros e acertos, e assim é a nossa vida. Nós fazemos parte, somos seres humanos, nós cometemos erros, mas nós temos que estar sempre firmados, caminhando, determinados, avançando em lugares que a maioria das pessoas ficariam paradas com medo. O crente atravessa deserto, 40 anos. Todas as outras nações de fora falam: tem um povo que tem 40 anos que está caminhando nesse deserto. Se não tiver Deus, esse povo já tinha morrido faz tempo. Deus, glorificando o nome de Deus. É na dificuldade que nós glorificamos o nome de Deus. É na dificuldade. É por isso que Jesus escolheu aquele coxo que estava lá no tanque de Betesda, 38 anos. Todo mundo sabia que ele estava ali naquela dificuldade. Jesus chega e fala: o que você quer? Quer ser curado? Levanta. Levanta. Estou te dando a palavra, eu sou a água da vida. 38 anos, foi por causa da determinação que o milagre veio para ele. Ele não precisou de ir até a água foi até ele, a água da vida. Essa mesma água da vida que nós estamos bebendo dela, através dessa palavra, é espiritual, você tem que entender isso. E aí ela transforma o seu coração e muda a sua vida, e te mostra novos caminhos, como foi na vida também de Abraão. 175 anos, morreu com saúde. Porque quis aprender a ir até o final. Não ligou mais para o tempo. A partir do momento que você anda com Deus, o tempo não existe. Lembra disso? Você vai comemorar um ano. Anos no passar do ano. Mas para Deus o tempo acabou. Continuar crescendo, desenvolvendo. Porque o tempo de Deus é que faz dar o fruto doce, que alimenta as pessoas para a eternidade. E para finalizar, em Daniel 6, a palavra de Deus fala assim, Daniel 6. Daniel 6. Daniel foi uma pessoa muito usada por Deus, muito. Mesmo no cativeiro, um povo cativo por Nabucodonosor, ele mostrou para Nabucodonosor quem era Deus, o Deus deles, o nosso Deus. Que eles estavam naquela situação porque Deus permitiu que a Babilônia os levasse. Não foi Nabucodonosor que os levou, foi a permissão de Deus, para que aquele povo fosse transformado. Para aquele povo, depois de Deus ter uma paciência, mais de 500 anos mais ou menos. Primeira Reis, Segunda Crônica, Primeira Crônica. Deus tendo paciência com esse povo, porque o povo não obedecia, e somos assim. Mas agora nós temos a oportunidade, porque o Espírito Santo nos guia. Mesmo assim, somos assim. Quando tentaram jogar Sadraque e Mesaque e Abednego naquele tacho, naquele forno, o Senhor entrou dentro. Quando Nabucodonosor falou que ia matar todos os sábios porque não conseguiam falar qual era o sonho que ele estava tendo e nem o significado, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ora para Deus e muda aquela situação e mostra para ele ao mesmo tempo quem é Deus de verdade. Aqui no capítulo 6, do versículo 1, já não era mais o povo da Babilônia, era os medo-persas, já tinha tomado conta. O reino babilônico já havia acabado. Mas Daniel ainda estava lá como governador. Ele era governador no lugar cativo do povo. Olha como que Deus faz, não importa onde colocar, se você for fiel com Deus, Ele te levanta lá naquele lugar. A partir daquele momento,
Daniel sendo um governador de alto grau, o povo dos persas tenta fazer uma armadilha, e fala: como que nós vamos fazer uma armadilha para Daniel? Ele é justo, ele não faz nada errado, ele sempre anda certinho com as coisas dele. E aí eles têm uma ideia de falar: a única maneira da gente fazer com que Daniel peque é fazer com que ele falar sobre o seu Deus. E aí eles vão no rei e mandam fazer durante 30 dias que as pessoas não podiam adorar nenhum outro Deus a não ser o rei naqueles dias. E manda ele assinar um decreto. Ele assina o decreto e os persas, quando eles dão a palavra deles, acabou. Eles não voltam atrás. É incrível, né? O ser humano hoje, nem com papel assinado, ele não tem palavra mais. E aí Daniel fica sabendo, e sabe o que Daniel faz? Ao invés de ficar escondido, ele abre as janelas e vai orar as 3 vezes ao dia que ele orava. E aí eles viram, foram lá e falou para o rei: ó, Daniel está orando, só tem que jogar na cova dos leões. Não, mas Daniel é meu governador, eu gosto muito dele. Não tem nada, o senhor não assinou? É, realmente eu assinei, não tem como voltar atrás. Eles enganaram o próprio rei deles. E aí eu acho mais bonito, ele fala para Daniel, Daniel, nós vamos jogar você na cova dos leões, mas o seu Deus vai te salvar. Fizeram uma armadilha para Daniel, mas Daniel continuou fiel a Deus. Fiel o tempo todo. Todo o tempo. É o que nós devemos fazer. É o que nós estamos fazendo. A fidelidade nossa com Deus. Nós vamos crescendo com tempo determinado por Ele. Daniel aqui já tinha vários anos que ele já estava andando com o Senhor nessa escravidão, se é que pode se chamar isso de escravidão. O povo era escravo, mas Daniel era governador. Porque ele continuava mantendo a sua integridade. Quando lá atrás Nabucodonosor queria que eles comessem da comida dele, do vinho dele, da comida que ele ofertava aos deuses, eles preferiram comer água e verdura, mas não comeram daquilo. Não contaminaram com o mundo estava oferecendo. Significa você não comer da comida do mundo, da concupiscência. E por causa disso ele foi lançado na cova dos leões, ficou a noite inteira lá, e os leões não chegaram perto dele. No outro dia, o rei chega gritando: Daniel, Daniel. Ele disse: estou aqui, estou vivo. E aí sabe o que aconteceu? As pessoas que tinham armado para Daniel foram jogadas no seu lugar, depois que ele saiu de lá. E aí as feras as comeram. Por quê? Porque Daniel teve a mesma determinação daquele coxo, que teve a mesma determinação de Abraão, que teve a mesma determinação de Zacarias, que todo o tempo da sua vida colocou Deus dentro do seu coração e caminhou com Ele. Às vezes as bênçãos de cada um desses veio de maneira diferente para eles, mas veio para eles, porque nenhum deles desistiu. E nem nós também vamos desistir, porque também nós fazemos parte desse povo de Deus, que glorifica o nome do Senhor, nos bons momentos, mas também nos momentos de dificuldades. É o mesmo Deus que está aqui conosco, nos protegendo. E por isso eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Vamos ficar de pé, vamos orar. Soberano Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por os irmãos estar aqui sempre fortalecidos pela Tua palavra conosco. Continue fortalecendo eles cada vez mais, e cada um de nós aqui. Abençoando aqueles que de um certo momento ainda não conseguem ter a fé no coração para que ela cresça, e eles venham também fazer parte desse povo que continua caminhando. Não importa onde o Senhor nos colocar, continuaremos marchando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, é o que nós te pedimos. Abençoe todos que ouviram essa palavra. Abençoe os vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo. E que o Senhor continue fortalecendo cada um de nós, em nome de Jesus. Estendo as mãos.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.